E o tema de hoje é sobre o livro selado com 7 selos, o que representa para nós e o que significa isso, né? Então, a introdução nos diz assim: durante todo o contexto desse livro, vamos ver e acompanhar coisa de suma importância para nós, tal como essa do capítulo 5, que muitas vezes lemos e não entendemos muita coisa, ou basicamente nada, mas que elas são necessárias ao nosso conhecimento. Além de tudo, é como um alimento que a cada passo nos sustenta, uma esperança, uma confiança em que estamos no caminho certo, e que no final de toda esta batalha poderemos dizer: valeu a pena ter lutado pela causa santa do Mestre. Então, ou a gente entende pouco, ou quase nada do que essas revelações elas estão dizendo. A Bíblia diz assim: quem tem entendimento, né, entenda, né? Mas é um livro meio complexo e a gente precisa entender, porque ela é o futuro da igreja. A leitura oficial está baseada no capítulo 5 de Apocalipse, né, capítulo 5, verso 1, que diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu quero fazer uma pausa aqui, irmãos, para vocês entenderem um grande mistério. Quando você ora e quando você chora, para você que estará assistindo também esse estudo bíblico, vai entender um grande mistério. Qual que é a minha ligação com Deus? Qual que é a minha participação nas coisas de Deus? Qual que é a minha intimidade para com Deus? Eu venho falando isso, né, no decorrer do tempo, mas eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês aqui, que se vocês não sabiam, vão saber hoje. Porque muitas vezes nós não damos importância à oração. Às vezes a gente leva meio com casca e tubo, não é isso? Às vezes a gente prioriza culto de domingo, a gente prioriza culto de terça-feira, de quinta-feira, e a oração a gente não prioriza muito. Até mesmo quando nós chegamos, a paz do Senhor, amados, quando nós chegamos na igreja, a gente não prioriza dobrar o joelho e falar com Deus. A gente não prioriza muito esse momento particular, porque a oração é um momento particular, que ninguém deve interferir, é um contato aproximado entre você e Deus. A oração, ela te coloca em conexão com Deus. Porque, para você entender o que eu estou querendo dizer, imagina esse equipamento aqui, ó. Está vendo a luzinha acesa? Está dizendo que ele está plugado na tomada, não é isso? A oração, ela faz isso. É a mesma coisa que você fosse esse equipamento, que tem utilidade muito grande, mas só quando conectado na tomada. Se não conectar na tomada, que serventia tem para nós? Então, isso aqui simboliza
é quando você está orando. Quando você está em oração, você está conectado com Deus. A oração, ela te carrega, ela te dá energia para que você possa caminhar por algumas horas. Então, ficar de joelho. Irmã, eu estou falando, a senhora não é só sentido de oração, não é sentido de joelho, sabe? Estou falando oração. Quando a gente fala de joelhos, trazendo para o sentido de oração. E a gente sabe que tem muita gente que não pode dobrar o joelho como a senhora. Quando eu falo de joelho, eu estou dizendo oração, pessoas que oram. Então a oração, ela é muito importante porque ela diz muito de quem você é. A sua fala dizendo assim, não, eu sou crente, até eu estou dando, para Deus não representa nada se você não tem intimidade com Ele e dobrar os joelhos. Então, o que eu quero passar para vocês é isso aqui, olha. Texto da Bíblia. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles o quê? Harpas e as salvas de ouro, cheia do quê? De incenso, que são as orações dos santos. Olha só que preciosidade, o que tem dentro dessa salva. Aí se você não ora, o que tem lá dentro? Está vazio. Teia de aranha. Por isso que eu tenho que dar muita importância à oração. Quando eu aceitei a Jesus, estou fazendo um parênteses aqui porque eu sinto, sim, é muito importante que vocês tenham essa informação. Quando eu aceitei a Jesus, a igreja ela tinha culto de oração às segunda-feira e tinha o culto de oração de quarta-feira, que começava às 8 horas da manhã e até meio-dia, mas era a oração, certo? Se nós dobrava o joelho, orava 1 hora, aí a oportunidade para a irmã dar um testemunho, dobrava o joelho mais 1 hora, a oportunidade para a irmã dar um testemunho, era assim, até meio-dia, de jejum. Então, quando eu aceitei Jesus, eu ouvi falar de oração, eu senti o desejo de ter essa conexão, essa particularidade com Deus. Então eu vinha à noite, mas também vinha de manhã, porque eu queria ter essa intimidade. Quando o pastor falou assim, olha, é um momento íntimo entre você e Deus, né? Então, irmãos, eu preciso sentir a necessidade de orar. Se eu não sentir, presta atenção no que eu estou falando, se eu não sentir a necessidade de orar, algo de errado está comigo. Tem algo de errado dentro de mim. Se eu não sentir desejo, vontade de vir dobrar o joelho, de orar, quando estou na minha casa, de orar, certo dia, sabe, meus momentos de orar, certo? Tem alguma coisa errada comigo. Alguma coisa não está batendo entre eu e Deus. Eu preciso sentir esse desejo. Se eu não sentir, para você que está assistindo, aí não é live, né? É nosso culto dominical. Então entenda, você tem que sentir desejo de orar, porque a oração é uma fala, é um particular com Deus, não é uma coisa qualquer. Você não está falando com qualquer pessoa, você está falando com Deus. Ele vai te revestir na oração. Tem um hino que vocês cantam isso, né? Foi um tema da nossa campanha durante todo o tempo, né? Falando sobre de oração. Então, olha só, as salvas são cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso representa o que? Sofrimento. Isso representa dor. Isso representa luta. Isso representa batalha. Mas se não tem nada nessa salva, quer dizer, não tem batalha, não tem sofrimento, não tem dor, não tem cansaço, não tem nada. Porque o choro, esse choro não é um choro qualquer. Não é aquele choro assim que você, não é isso. Esse choro não tem sentido, não tem valor para Deus. O choro que tem é quando você dobra o joelho para orar e lá você fala, meu Deus, ele vem as lágrimas. Quantas lutas, Senhor, mas eu estou aqui. Aleluia. Estou cansado, esmiuçado, mas eu estou aqui. Olha, Senhor, essa cadeira está vazia, mas poderia ter alguém aqui, Senhor. Então, se derrama as lágrimas, eu gostaria de ver aqui uma alma sentada do meu lado.
Senhor, olha fulano, quase não vem, ou aquele fulano que está parado, ou aquela alma, Senhor, que desviou, e você começa a chorar na oração, são transformados em incenso que vai ser apresentado naquele grande dia. Aí você vai receber aquela palavra, Senhor, vinde, entrar, possuir por herança, tudo aquilo que foi preparado desde a fundação dos séculos. Então, vamos rever os nossos conceitos e vamos orar, vamos botar o nosso joelho no chão. Irmãos, eu quero ser um pastor, procuro ser um pastor diferente, mostrando essas verdades para vocês, porque eu não quero que naquele grande dia você seja surpreendido e falar assim, ó, o meu pastor nunca me ensinou isso. Não dá para nós brincarmos de ser crente e dizer assim, entendeu? Deus me entende. E Deus ele entende. Se tem uma pessoa que te entende, é Deus. E ele entende com os mínimos detalhes. Tem um hino que fala assim, na cruz sofri, morri por ti, o que fazes tu por mim? Nós não queremos, irmão, a gente só quer, sabe? A gente só quer dar para Deus o resto, mas a gente não quer dar o nosso melhor, né? Hoje, por exemplo, de manhã, não é fácil levantar da cama quentinho e vir para cá. Nesse tempinho de chuva, né? Dormir quem é casado, dormir de conchinha, quem não é, dormir de coxinha, né? Pega a coxinha, bota no meio das pernas, travesseiro, né? E assim por diante. Mas fica lá na cama, não é isso? Eu estava falando com os irmãos aqui ontem que quando eu pastoreava a igreja em Madureira, eu era taxado de pastor durão. E o pastor falou assim, o senhor tem que pegar leve e tal, porque, né, o senhor sabe como é que é, a gente precisa, né? A igreja cheia. Eu falei, não, pastor, continuo pregando a palavra de Deus e a igreja estava cheia, vai lá ver a congregação. O que eu não posso é enganar o povo. O que eu não posso é falar uma palavra dizendo assim, não, está tudo bem, Deus te entende. Ele entende mesmo. Ele entende mesmo nos mínimos detalhes. Sabe aquela situação assim, olha, você poderia ter feito, né, pegado meu dinheiro e colocado lá no banco, né? Sabe aquela situação que é o mínimo, né? Tipo, quando você fizer tudo que eu mandar, eu vou te chamar você de inútil, porque você só fez o que eu mandei. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção nesses detalhes, né? Porque a Bíblia, ela não deixa dúvida. E se eu quero o céu, não, eu quero muito. Eu fico imaginando, porque mulher é assim, mulher quando ela bota uma coisa na cabeça que ela quer, tipo um sapato, um vestido, né, um telefone, ela bota na cabeça, e se ela é casada, coitado do marido, porque ele vai ficar ouvindo, entendeu? Ela sonha de noite, meu iPhone. Eu falo, mulher, o que é isso? Não, deixa eu dormir, não, é que você está falando de iPhone, uma hora dessa. Então, enquanto ela não compra, ela luta, ela faz todas as vendas, economia, quebra o corpo, né? Entendeu? Faz tudo, mas ela compra. Então, na obra de Deus, nós temos que ser da mesma forma, né? Quebrar o porco, né? Falando no passo inteiro espiritualmente, fazer de tudo para nós termos esse céu, esse embora lá. Aleluia, Jesus. Tópico 1. Um livro escrito por dentro e por fora. João, quando ele olhou o livro, ele viu o livro escrito por dentro e por fora. E coisa interessante, como sabe que naquela época, quando se fala de selo, era um selo selado com uma cera, que depois que esfriava, ele ficava duro, e para tirar, dava um pouco de trabalho, né? Os reis, quando escreviam a carta um para o outro, ou mandavam para alguém, eles selavam com aquele selo lá. Se rompesse, sabia que tinha sido violado, né? Então não tinha como. Então esse livro estava selado, não era um, era 7 selos, né? Que estava escrito por dentro e por fora. Vamos entender um pouco? Pouca gente sabe, ou quase ninguém dá valor a esse escrito, livro. Não conhece o seu conteúdo e a sua importância, mas é bom lembrar que esse livro se encontra registrado a revelação do que Deus determinou para o futuro da humanidade e do mundo. Este livro, como o mundo, será
e descreve como o mundo será julgado, assim também como o triunfo terminal de Deus e seu povo sobre o mal. Pouco se sabe, mas à medida que cada selo é aberto, uma parte do conteúdo do livro vai sendo revelado em forma de visão. Leia Apocalipse 6 e Ezequiel 2, verso 9 e 10. Pega essas referências, estuda em casa. Então vi, e eis que uma mão, eis o quê? Uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrito lamentações, suspiros e ares. Por que o rolo de livro? Porque naquela época não existia livro assim, era rolo. Por que por dentro e por fora? Porque se escrevia no verso e na frente. E naquela época o livro não era naquela época, lá ainda é assim, né? Nós lemos daqui para cá, lá se lê de trás para frente, que eu acho que é o certo, né? Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, eis que nela estava escrito um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrito lamentações, suspiros e ares. Já leram Malaquias 3, versículo 17, se não me falha a memória? Diz assim: ai daqueles que desejai o dia do Senhor, porque será dia de dor, de lamentação. Muitas pessoas falam assim: eu não entendo, se é dia de dor, de lamentação, de choro, de ares, por que eu quero que Jesus volte então? Mas ele está dizendo isso para aqueles que não mudaram. Será dia terrível. Mas para aqueles que andavam na sua presença, será dia de glória. Vai ser o dia dos dias, vai ser o dia de descanso. Mas para aqueles que não andaram, diz que eles vão procurar a morte, mas a morte vai fugir deles. Ele não vai conseguir nem morrer. Imagina a tamanha agonia, você querer morrer e não vai conseguir. Vimos no versículo 4 a expressão: eu chorava muito. Está falando de quem? João dizia: eu chorava muito. Olha só a importância que João estava dando àquele livro naquele momento. Quando ele viu que não tinha ninguém para desatar os feiticeiros, ele chorava desesperadamente, até o anjo consolar, falando: olha, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá. Temos aqui a grande preocupação de João, quando percebeu que não havia ninguém que fora digno nem de olhar, quanto mais abrir o livro. E se não aparecesse uma pessoa digna, João sabia que o propósito de Deus de juízo e de bênção para o mundo permaneceria sem o seu cumprimento. E todos nós sabemos o quanto é importante para nós que Deus realize os seus propósitos santos. Quer dizer, tem coisas para ser cumprida que é favorável para os cristãos, e tem coisas que é desfavorável para os cristãos que não permaneceram na sua santa palavra. Então a preocupação dele era essa: se ninguém aparecer para abrir, o que é que vai acontecer? A palavra de Deus não pode se cumprir, muitas coisas vão deixar de acontecer. Aonde é que vai aparecer eu nessa história? Então ele chorava desesperadamente. Então por isso a importância desse selo. E quando ele foi aberto, um a um foi se revelando os seus mistérios. Isso nós vamos falar na medida que nós vamos avançando. O leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Todo mundo sabe, né, irmãos? Então diz assim, no texto da lição, mais propriamente o versículo 5, vemos um dos anciões apresentando Cristo como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o vencedor da causa impossível, pois se a humanidade estava perdida e corrompida no pecado, e Deus, olhando do céu, não viu nenhum justo que pudesse salvar o povo, enviou o seu Filho unigênito Jesus Cristo
quebrando as barreiras, rompendo os laços e planos satânicos, levou sobre si as nossas dores, fez cair sobre si as nossas iniquidades e nos transformou, dando o direito de ser chamado seu filho. Que coisa gloriosa! E qual que é o valor, qual que é a recompensa que nós oferecemos para Deus em função disso? Hoje não. Irmão, aquele texto era tremendo, hein? Vende? Não, hoje não, hoje eu não posso. Tenho trabalho, não posso. O outro hoje não, me casei. Não, eu vou curtir meu lua de mel. Teve outro que apresentou uma desculpa das mais esfarrapadas, né? Não, hoje não. Comprei uma junta de boi nova, vou experimentar. Mas como é todo dia, poxa? Comprei uma junta de boi nova, vou experimentar, para ver se o bicho tem potência mesmo de arar a terra, né? E assim foram muitas as desculpas. Qual foi a resposta do Senhor para eles? Olha, Deus entende? Entende. Ele entendeu que aquele povo não era digno. Não se preocupe não. Eles não são dignos. Sai aí pelos valados e traz os coxos, os mancos. Eu quero que a minha festa seja cheia. Meus convidados não são dignos, né? Foi isso que ele entendeu. Então, eu tenho que ser extremamente grato. Tenho que ser extremamente dedicado a Deus por tudo que Ele fez. Imagine você, vamos voltar ao cenário? Lá no dia em que Ele foi crucificado. Se você acha que o nosso cansaço físico é pouco, imagine Jesus, imagine Jesus todo ensanguentado, porque tinha apanhado demais. O azarroque que eles batiam em Jesus, na ponta era um chicote feito de couro, e na ponta tinha uns ferros assim. Cada chicotada arrancava a lasca das costas de Jesus. Não era fácil. Aquela coroa que foi colocada na cabeça dele, que era feito de aglúrio, o espinho que tinha lá no deserto, que provocava uma fome de 48 graus. Né? Imagina uma pessoa com aquilo lá, cravada na cabeça, sangue correndo, não é isso? As costas todas rasgadas, perdendo sangue por demais, sendo forçado a carregar uma cruz de madeira verde. Chega uma certa hora, as pernas não dão. Quando eu estava no Monte Serra, eu subi lá, fazendo umas mudanças lá, gente carregava as coisas do bazar lá para cima. Chegou uma certa hora, de verdade, assim, olha aqui para mim, a minha perna ficava assim, ó. Eu não tinha controle sobre minhas pernas. Imagina Jesus, e ele não podia desistir, não podia parar, porque atrás dele tinha uma multidão, tinha milhares e milhares e milhares de almas para ser salvas. Ele não podia fracassar. Mas chegou um momento que infelizmente ele não aguentou. Ele caiu e não conseguiu, porque estava com o ser humano. Alguém falou assim, pega esse camarada e ajuda ele a levar. E aí ele levou, com a ajuda de Simão Sirineu. Chegando lá no Gólgota, botaram ele em cima daquela cruz. E aí, meu irmão, imagine uma marreta e um cravo daquele de ferro rústico, pão na mão. Imagine isso. Se você acha que é pouco cansaço, né? Não dá para vencer o sono, não dá para... Jesus é desse jeito. Aí depois eu vou falar assim, Deus me entende, Deus sabe. Tem horas que eu não queria ser pastor, de verdade. Eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que sofrer com ele, eu tenho que entrar no cenário para me saber que não foi fácil, irmão. Pegou uma mão, ainda bem, já foi, mas tinha outra ainda. Aí você vai falar para mim, sabe que dá. Pregou outra mão, agora tem o pé.
Pai, graças, Pai, eu já fui pregado na dor agora menos. Aí vai levantar a cruz. E no levantar a cruz, irmãos, imaginem, cruz pesada, Jesus pesado, ele era alto. Jesus não era um homem fraquinho, ele era um homem forte, só não tinha beleza, de propósito. E na hora que aquela cruz ganhou o nível, ela desceu até chegar ao fundo, irmão. Imagine Jesus pesado. O que aconteceu com a carne de Jesus? Jesus merece toda a minha adoração, toda a minha reverência, todo o meu esforço. Ele merece o melhor de mim. Então, eu falei para vocês que é difícil você não entrar no cenário e não se emocionar. Era essa a preocupação de João. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Essa era a preocupação dele. Então, dando continuidade. Que maravilha! O versículo 11 do capítulo 53, Isaías descreve como um todo a nossa história sobre condições, carregar sobre si as nossas transgressões. Como o leão da tribo de Judá, temos no versículo 12 do capítulo 53 de Isaías, temos a segurança que ele compartilha com os seus gemidos, a alegria da sua vitória, e nos dará uma recompensa inconfundível, jamais vista por olhos humanos. Quando eu coloco aqui aleluia escrito, porque naquela hora eu estava se enchendo da graça, então eu queria deixar registrado esse ponto, Isaías 54, versículo 1, 2, 3 e 4. Jesus, como leão, temos a tranquilidade, não sendo necessário temer o mal. Cristo reinará sobre toda a terra. Ele provém da tribo de Judá e da família de Davi. Aqui o título de Jesus como Messias vitorioso, Gênesis 4, 49, versículo 9 e 10. O Rei eterno se conformida com as promessas feitas a Davi. O que quero dizer, irmãos, que, olha só, por que leão? Por que não temer? Já viu o filho de leão ter medo? Não, ele passeia tranquilo, porque ele sabe que o seu pai é rei, é poderoso, Então, foi apresentado Jesus como o leão da tribo de Judá. Falou, pastor, quando vai falar dos seres? Calma, nós vamos entrar lá ainda, Então, estamos fazendo uma apresentação. Terceiro tópico, Cristo como cordeiro. Em Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, encontramos a simbologia de Jesus como cordeiro. Isaías 53, verso 7 apresenta Jesus como cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que vê a morte nos seus olhos e não abre a sua boca. Hoje a gente olha as igrejas por aí, os crentes tão diferentes, os pastores tão diferentes, que não se assemelha em nada como ovelha, em nada. É pastor que massacra a ovelha, passa por cima, que não delega perdão, fala do perdão, prega perdão, mas não perdoa. Estou cansado de ver um pastor por aí que proíbe você de ter contato com outro porque ele tem algo contra aquela pessoa, ou porque ele, sabe, se o coração dele está roxo, está preto. Você não pode ir naquela igreja, você não pode, Deus, você não pode pregar. Homens que não têm essa sensibilidade, que está longe de ser cordeiro, está longe de ser ovelha. E também igreja que está muito longe de ser uma ovelha, porque pastor também é ovelha. Não vai pensar que pastor é ovelha também. Irmãos que é assim, comigo não tem esse negócio não, eu sou assim mesmo, falo mesmo, se bater em mim, leva pneu pancada, e se me beliscar, eu vou dar faca. Já vi não falou assim, não, se for preciso matar, eu mato também, entendeu? Deus, eu já vi gente usar a Bíblia para poder mostrar que ele está certo. Assim, Jesus, quando chegou lá no templo, ele chegou e meteu o cacete em todo mundo, revirou a banca e bateu no seu braço. Eu meto o braço mesmo, siga os erros de Jesus. É a diferença, entendimento.
Entendeu? Então, a ovelha, ela cheira ovelha. A ovelha cheira o quê? Ela cheira ovelha. Se ela cheirar bode, tem alguma coisa. Tem um animalzinho que ele é muito bonitinho. Um chama de ouriço, outro chama de porco-espinho. Ele é muito bonitinho se você vê ele assim, sabe? Aquelas coresinhas amarela e preta. Ele é muito bonitinho. Mas se você relar nele e faz assim, entendeu? E joga espinho para tudo quanto é lado. Não é isso? Tem gente, hoje a maior parte, não vou falar não tem gente, se eu falar tem gente, eu estou sendo muito injusto, né? Para com Deus, porque não é que tem gente, a maior parte da igreja hoje está nesse nível, entendeu? Ninguém pode falar nada, as pessoas saem fora, entendeu? Se você dá uma encostadinha, já desce, já puxando, arregaçando o braço, você relou meu carro e tal, ou você buzinou o celular, entendeu? Aqueles palavrão, a pessoa não chega, né? Ô meu amigo, o que aconteceu, né? Perdeu o freio, seu tempo e tal. Dentro da igreja a mesma coisa, né? Entendeu? Aquela coisa ali, se eu pegar ela, eu rasgo ela no dente. E se eu pegar, eu dou uma carregada que ela vai ver. Então as pessoas hoje estão longe das características de ovelha, né? Andam irritadas, revoltadas, querendo tirar proveito dos outros. Então, esse momento, eu não gostaria, eu sabe de verdade, eu falei assim, Deus, já por várias vezes eu falei, Deus, eu não quero ser mais pastor, porque eu como pastor, eu tenho que ensinar, eu tenho que falar, às vezes tem que pegar essa ovelha assim na orelha, assim, ó, eu tenho aquele braço no pé, sabe? Que ovelha, né, sempre foi gordinho, sim ou não? Sempre foi porque é bem tratado, né? Pega na orelha da bicha assim, vem cá só, o bichinho, é pra cá, o aprisco não é lá mesmo, entendeu? Pega na orelha. Porque a ovelha, ela não berra, né? Você pode pegar, puxar a orelha dela, sai lágrima do olho, mas ela não berra. Já o bode, meu irmão, fala, late, mas ovelha não late para ser não, mas bode não late. Bode berra não, mas bode ele faz de tudo, late, berra, mia. Não, ele é uma coisa tremenda, né? Às vezes você está assistindo mais e fala assim, eita, mas bode é quase complicado. Ele provém da tribo de Judá e da família de Davi. Aqui o título de Jesus como Messias vitorioso, Rei eterno que se conformita com as promessas feitas a Davi em Isaías 11, verso 1 e 10 e 2 Samuel 7, 12 e 16. Leia em casa esses textos, irmão, você vai se maravilhar. Eu duvido que você não vá chorar, sentir aquela emoção, aquela alegria no seu coração em casa, né? Terceiro, Cristo como Cordeiro. Vamos lá? Já li, né? Oh, meu Deus, vamos lá. Cristo como Cordeiro, já li. Não abre da boca, agora Jesus Cristo é. Está no terceiro ainda. Depois do. Sim, eu li o versículo que fala como cordeiro que é levado ao matador e como ovelha que vê a morte nos olhos e não abre a sua boca, né? É tremendo, né? Você está ali naquela situação, cruz, pessoas, sabe, aquelas pessoas que disseram Hosana lá atrás, né? Bendito, que agora, né, furaram, transpassaram até Jesus expirar. Então vamos lá. Jesus Cristo aparecendo como um cordeiro que leva sobre si as marcas de ter morrido, nos traz a lembrança de que ele sofreu a si mesmo lá na cruz do Calvário, que ele ofereceu a si mesmo lá na cruz do Calvário para expiar, ou seja, para purificar o pecado da raça humana. Por isso entendo que a dignidade a dignidade, poder e autoridade e a vitória de Jesus provém da sua morte sacrificial
na cruz, capítulo 5, verso 9 e 14. Em Apocalipse, o título Cordeiro é o símbolo genuíno para apresentar a majestade do Senhor Jesus. Referência de Apocalipse 5, 6 e 7. Já em Apocalipse 15, 3, temos Jesus como Cordeiro que faz maravilhas, justo, de caminhos verdadeiros, como aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo, como Cordeiro de Deus, ele já o julgará, com certeza. Todos aqueles que rejeitam, com certeza, será julgado. Deixa eu pegar o microfone aqui, porque esse aqui já riu as perninhas. Aleluia, Jesus. Pronto, agora sim, voltamos de novo. Então, nos diz assim: e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, irmãos, somente aqueles que verdadeiramente demonstraram o verdadeiro amor, derramaram as suas lágrimas, sofreram por amor do Cordeiro, é que poderão regozijar, descansar, se alegrar, porque os demais terão tristeza, sofrimento. A Bíblia diz que será tão terrível que as pessoas comerão as suas próprias fezes. O bicho entrará aqui e sair pelo olho. Vamos cortar essa parte, não dá continuidade aqui. O contexto do versículo 6 apresenta o Cordeiro como 7 pontas. E estas 7 pontas representam o poder e a força de um Deus soberano. Os 7 olhos têm o mesmo significado, da presença santa e plena do Espírito Santo. Veja capítulo 4, 5. A autoridade de Cristo como Cordeiro é suprema, pois nos abriu as portas celestiais para que pudéssemos com Ele entrar para sempre e reinar. Irmãos, aqui há um grande mistério, né? Porque, como eu já falei para os irmãos, 7 representa a perfeição de Deus, a totalidade do poder, da soberania, da excelência de Deus sobre toda a terra e sobre todos. Não há Deus que se assemelhe ou que seja pelo menos parecido com Deus. Não existe. Então, isso representa 7 olhos, 7 chifres, o grande poder de Deus e a visão ampla dele sobre toda a humanidade, sobre a face da terra. Então nada fica escondido, nada passa despercebido perante o Senhor Deus. 4. A oração dos santos. Você, antes de eu ler aqui, você consegue fazer um balanço? Você consegue fazer um balanço no ano de quantas horas você orou a Deus? Por exemplo, o ano começou no dia 1º de janeiro de 2023, vai se encerrar agora no dia 31 de dezembro de 2023, não é isso? Tu consegue fazer um balanço até agora? Quantas horas tu já apresentou a Deus de oração? E nessas horas que você apresentou a Deus, quantas lágrimas foram derramadas? Daí tu consegue fazer um balanço de como foi a tua intimidade com Deus, né? Vamos lá. Tinha pessoas que falavam assim: pastor, o senhor é muito chato, porque quando o senhor fala essas coisas, me mostra um lado que eu não sou e eu não gosto disso. Já falaram isso para mim, acredita? O senhor é muito chato. Quando o senhor fala essas coisas, o senhor mostra um lado meu que eu não sou e eu não gosto disso, eu fico aperreado, só que eu não consigo mudar. E eu falei assim: que culpa não é minha nisso? Ele diz: devo eu reter as palavras que Deus coloca na minha boca para falar e para te ensinar porque você não gosta
de ouvir o que Deus tem a falar com você? Não seria melhor tu mudar de vida do que ficar me aperreando? Do que querer me intimidar para mim não falar? Falei, porque se essa é a sua intenção, não vai conseguir, porque eu vou continuar falando. Não estou falando isso aí, mas é que eu não gosto. Você deve ficar em casa, então. A oração nos diz respeito, intercessão, adoração, comunhão íntima com Deus. O que nos diz respeito à oração? Presta atenção, pode ser na pergunta lá, né? O que nos representa? Intercessão, adoração e comunhão íntima com Deus. O que representa a oração, irmãos? Intercessão, adoração e comunhão íntima com Deus. Representa o que mesmo? Intercessão, adoração e comunhão íntima com Deus. E poder falar abertamente com Deus é algo simplesmente maravilhoso. Antigamente o sacerdote não podia, né? Ninguém podia falar com Deus assim. Tinha que falar com o sacerdote, né? O sacerdote ia falar com Deus, né? E o que ele falou? Ele falou que você não pode fazer isso. Não era ruim assim? Aí Deus rasgou o véu, tirou essa barreira e hoje nós temos livre acesso e vidas que a gente não quer. Então, a oração ela representa intercessão, adoração e comunhão íntima com Deus. Apocalipse, capítulo 8, versículo 8 do capítulo 5 de Apocalipse, ele nos dá esse exemplo maravilhoso. Nos apresenta os 4 animais e os 24 anciões que prostram diante do Cordeiro com harpas e salva de ouro, cheia de licenças, que são as orações dos santos. Temos aqui o valor da nossa oração, as lágrimas derramadas na presença do Cordeiro, e pensar que existem pessoas que não gostam de orar. Dá para entender? A oração é a comunicação direta com Deus, e quando ele atinge o céu, é recebido como incenso perante a face do Senhor Deus. Você está vendo aquele carro que eu tenho ali? Ele está parado ali. Para ele andar, o que eu tenho que fazer? Sem a chave, sem a chave eu não ligo, sem combustível. A oração ela liga. É isso? A oração ela liga o carro. E aí Deus enche. Está me entendendo? Sem isso, pode parar. A oração é a comunicação direta com Deus, e quando ela atinge o céu, é recebida como incenso perante a face do Senhor. A oração é também uma preparação para uma nova vida no céu. Observe que no versículo 9, eles apresentam cânticos a Deus. Lá é sempre assim: adoração e mais adoração, louvor e mais louvor, dia e noite sem cessar. E enquanto aqui nós estamos, devemos continuamente fazer intercessões, orando no Espírito e com grande clamor. Observe que as orações mencionadas no versículo 8 referem-se à intercessão dos santos em favor da vida do reino de Cristo, quando então reinarão sobre a terra, naquele grande dia, né? Muito depois. A oração é a base de toda a nossa vitória e o alicerce da condução que nos leva a Cristo. Em Gênesis 22, 1 a 13, vemos um exemplo típico de resultado da oração na vida de Abraão, que poderia ter perdido seu filho, se não tivesse uma vida íntima e afinada com Deus. Abraão estava orando, ou seja, falando com Deus, e no momento mais crítico da sua vida, Jacó cutela ao alto para sacrificar o seu filho querido, embora ele estivesse orando em espírito, agia segundo a ordem de Deus. E bem, por isso o Senhor não deixou de responder às orações de Abraão, e não permitiu que nada acontecesse ao garoto. É bem assim, é hoje a nossa oração, mesmo em espírito, são ouvidas, e na presença de Deus, elas são armazenadas como incenso, cheiro suave nas narinas de Deus. Há um clamor em oração que sempre nos diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aleluia, Jesus.
Irmãos. Ah, mas eu não consigo, não é fácil. Quem falou para você quem foi a pessoa que pregou o Evangelho falando para você que seria fácil? Que seria do seu jeito, que você poderia fazer do jeito seu? Quem foi que te falou isso? Conclusão: o céu é tão maravilhoso que só de pensar nos dá vontade de prostrar de joelhos e suplicar para que todas estas maravilhas que nos esperam ali no céu possam se abreviar e vir sobre nós o mais breve possível, ou seja, hoje. Sabemos que o propósito de Deus tem de se cumprir, cada um ao seu tempo, e a nossa permanência, a obediência é fundamental, valor. Por isso, amados, corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Amém? Glórias a Deus. Espero que essa lição tenha sido de bom proveito para os irmãos. E no decorrer dessa lição nós vamos estar revelando os 7 selos, né? Vai dar prosseguimento. Mas por hoje, nossa, se vocês soubessem como é que eu estou aqui, meu coração está acelerado, meu peito está a ponto de explodir. Porque eu fico emocionado, irmãos. Porque eu sei o grande valor e o que nós precisamos fazer. E eu me acho, cada dia, eu me acho falho diante da presença de Deus. Eu creio que essa revista aqui, que o Vitor pegou,